A mente tem um poder invisível, capaz de elevar ou destruir qualquer pessoa. E os estoicos sabiam disso. Se você já se sentiu refém das circunstâncias, dominado por emoções ou preso em padrões de pensamento, este vídeo vai mostrar como o estoicismo pode te ajudar a reprogramar sua mente e, consequentemente, sua realidade. Pode parecer místico, mas essa ideia é sustentada pela ciência. Cada pensamento que você tem cria conexões no seu cérebro. Se você constantemente pensa, "Eu nunca consigo nada", seu cérebro reforça esse caminho neural, tornando essa crença cada vez mais forte. Por outro lado, se você começa a substituir isso por "estou aprendendo e melhorando a cada dia", está construindo uma nova rota mental, um caminho mais positivo e fortalecedor. O estoicismo já praticava isso séculos atrás, mesmo sem a ciência moderna para comprovar. Eles entendiam que não são os eventos externos que nos afetam, mas nossas interpretações sobre eles. Agora, se essa ideia já te fez refletir, aproveita para se inscrever no canal e curtir o vídeo, porque daqui para frente vamos explorar como usar essa sabedoria estoica para moldar sua mente de forma prática. Lição 1. O poder da neuroplasticidade. Como moldar sua própria mente? Cada vez que você reforça um pensamento, ele se torna mais forte. Se você alimenta crenças de incapacidade e derrota, seu cérebro solidifica isso como uma verdade. Mas o contrário também é verdadeiro. Você pode reconfigurar sua mente para ser mais resiliente, determinada e sábia. Lucas sempre foi um cara esforçado, mas inseguro. No trabalho, fazia o possível para se destacar, mas bastava uma crítica do chefe para sua mente entrar em um ciclo destrutivo. "Eu sou incompetente, nunca faço nada direito." Ele voltava para casa desanimado, remoendo o que ouviu, e no dia seguinte, já começava o expediente desmotivado. Sem perceber, reforçava um padrão mental que o fazia se sentir cada vez mais incapaz. Mas um dia, durante um café com um colega mais experiente, ouviu algo que mudou sua visão. "Lucas, sabia que seu cérebro é como um músculo? Se você treinar pensamentos negativos, eles ficam mais fortes. Mas se começar a treinar sua mente para ver desafios como aprendizado, você literalmente muda a estrutura do seu cérebro. Isso se chama neuroplasticidade." Intrigado, Lucas pesquisou e descobriu que os cientistas já comprovaram isso. Quando repetimos um pensamento ou comportamento, o cérebro reforça essa conexão neural, tornando-a mais automática. Mas a boa notícia era que ele também podia criar novos caminhos neurais com prática e intenção. Isso se aplica em todos os momentos da vida. Se alguém te trata com grosseria, você pode reagir com raiva ou pode interpretar aquilo como um reflexo da outra pessoa, e não seu. Se um plano dá errado, você pode se afundar no desespero ou pode ver isso como uma chance de recomeçar melhor. Se você falha em algo, pode se culpar ou pode entender que essa falha é um degrau necessário para o sucesso. Decidiu testar. Na próxima vez que recebeu uma crítica, sentiu o impulso de se diminuir, mas respirou fundo e pensou: "Isso não define meu valor. O que posso aprender com isso?" No início foi difícil, mas a cada repetição, esse pensamento se tornava mais natural. Isso o lembrou de uma frase de Epicteto: "Não são os acontecimentos que nos afetam, mas a forma como os interpretamos." Com o tempo, Lucas percebeu que aquilo que antes o desmotivava, agora servia como combustível para crescer. Se antes uma crítica o paralisava, agora ele a usava para se aprimorar. Se antes via os erros como fracasso, agora os via como parte do caminho. Ele não apenas mudou sua mentalidade, mas literalmente reprogramou seu cérebro para pensar de forma mais construtiva. A grande verdade é que seus pensamentos constroem sua realidade. E o estoicismo nos ensina a moldar esses pensamentos para viver com mais força e clareza. Lição 2. O controle emocional. Como dominar suas reações e se fortalecer.
A forma como você reage às situações define sua vida mais do que os próprios acontecimentos. Os estoicos acreditavam que não temos controle sobre o que acontece, mas sempre podemos controlar nossa resposta. Paulo era um jovem impulsivo. Sempre que algo saía do planejado, ele explodia. No trânsito, no trabalho, em casa. Se alguém o contrariava, ele reagia no mesmo instante sem pensar. No fundo, ele sentia que estava sempre lutando contra o mundo, como se tudo e todos estivessem contra ele. Até que, um dia, seu chefe lhe deu um feedback duro. Na mesma hora, sua mente se encheu de raiva. Ele já ia responder na defensiva, quando lembrou de um conselho que ouviu sobre estoicismo. Respire antes de reagir. O poder está na pausa. Ele decidiu testar. Em vez de retrucar, respirou fundo, esperou alguns segundos e respondeu com calma. Obrigado pelo feedback. Vou refletir sobre isso. Para sua surpresa, aquela pequena pausa mudou tudo. Em vez de piorar a situação, ele percebeu que agora tinha controle sobre sua reação. Os estoicos praticavam isso constantemente. Marco Aurélio escreveu: Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Epicteto ensinava que não são as dificuldades que nos derrubam, mas a forma como escolhemos reagir a elas. Isso também é comprovado pela neurociência. Quando você reage impulsivamente, está operando na parte mais primitiva do cérebro, ligada ao instinto. Mas quando você pausa e pensa antes de responder, ativa o córtex pré-frontal, que está ligado ao raciocínio e ao autocontrole. Paulo começou a praticar essa técnica em outras áreas da vida. No trânsito, quando alguém o fechava, ele respirava e escolhia não se estressar. Em casa, quando se irritava com algo pequeno, esperava antes de falar. Aos poucos percebeu que não era mais um escravo das emoções. O controle emocional não significa ignorar sentimentos, mas sim escolher como usá-los. Quando você domina suas reações, evita brigas desnecessárias, toma melhores decisões e vive com mais leveza. Agora, pense em quantas vezes você já se arrependeu por ter reagido no calor do momento. Como seria sua vida se você aprendesse a pausar antes de responder? Se você já enfrentou situações assim, me conta nos comentários. Como você lida com suas emoções hoje? Então, se você quer continuar fortalecendo sua mente e desenvolvendo mais inteligência emocional, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Agora, vamos para o próximo ponto, onde você vai descobrir como os estoicos treinavam sua mente todos os dias para se tornarem mais fortes, resilientes e inabaláveis diante dos desafios. Lição 3. O treinamento estoico. Os estoicos não acreditavam que a força mental fosse um dom, mas sim uma habilidade treinada diariamente. Para eles, a diferença entre alguém que se desespera diante dos problemas e alguém que mantém a calma não está na sorte, mas na prática constante de exercícios mentais que fortalecem a mente. Assim como um guerreiro treina seu corpo para batalhas, um estoico treina sua mente para os desafios inevitáveis da vida. Imagine Rafael, um estudante que decidiu largar o emprego para se dedicar integralmente à aprovação em um concurso público. No início, ele estava cheio de motivação. Fez um cronograma detalhado, comprou os melhores materiais e começou a estudar com disciplina. Mas conforme os meses passaram, o cansaço, a incerteza e as reprovações começaram a pesar. Ele via colegas avançando na carreira, enquanto sua vida parecia estar parada. A cada prova não aprovada, um pensamento surgia. Será que estou perdendo meu tempo? E se eu nunca passar? Foi então que Rafael conheceu o estoicismo e percebeu que precisava treinar sua mente, assim como treinava seu conhecimento. Ele começou aplicando o primeiro princípio: autoconsciência. Toda vez que sentia ansiedade e insegurança, em vez de mergulhar nelas, passou a observar seus próprios pensamentos. Antes de se desesperar, fazia uma pausa e se perguntava: essa emoção está me ajudando ou me atrapalhando? O que está sob meu controle agora?
Percebeu que sua ansiedade vinha de focar no futuro e nas coisas que não podia controlar. Assim, decidiu redirecionar sua energia para aquilo que estava ao seu alcance. Estudar da melhor forma possível hoje. O segundo princípio que adotou foi a reinterpretação. Antes, ao ver uma questão difícil, sua mente dizia: "Isso é impossível, nunca vou aprender isso." Mas, aplicando o pensamento estoico, começou a enxergar os desafios de outra forma. Agora, quando se deparava com um conteúdo complicado, pensava: "Se isso está difícil, significa que meu cérebro está sendo desafiado. E se está sendo desafiado, está crescendo." Quando não passava em uma prova, em vez de ver como um fracasso, analisava os erros e ajustava sua estratégia. Cada erro se tornou um professor. Cada tentativa, um passo a mais na jornada. Por fim, Rafael percebeu que precisava fortalecer sua resistência ao desconforto. O estudo intenso, a pressão familiar e a incerteza financeira eram desafios reais. Mas, ao invés de se lamentar, decidiu encarar o desconforto como parte essencial do processo. Ele implementou pequenos testes diários para treinar sua resiliência. Acordava mais cedo para estudar mesmo quando estava cansado. Resistia à tentação de mexer no celular a cada 5 minutos e fazia simulados em condições mais difíceis do que as da prova real. Com o tempo, percebeu que estava ficando mentalmente mais forte. Os desafios que antes pareciam esmagadores agora eram apenas obstáculos a serem superados. Rafael ainda não sabia quando seria aprovado, mas algo dentro dele mudou. Ele não era mais dominado pela ansiedade ou pelo medo do fracasso. Agora, via cada dia de estudo como um degrau para seu objetivo. E a maior lição que aprendeu foi que o sucesso não vem apenas do conhecimento, mas da capacidade de persistir diante das dificuldades. Os estoicos sabiam que a mente precisa ser treinada tanto quanto o corpo. A questão é: você está treinando a sua? Lição 4. A técnica estoica da visualização negativa. Os estoicos tinham uma técnica poderosa para fortalecer a mente e reduzir o medo: a visualização negativa. Enquanto a maioria das filosofias foca apenas no pensamento positivo, os estoicos faziam o oposto. Eles imaginavam de maneira consciente e controlada os piores cenários possíveis. Mas não para se afundar no pessimismo, e sim para se libertar dele. Pense em como a maioria das pessoas lida com seus medos. Elas evitam pensar no pior. Fingem que tudo sempre vai dar certo. Mas e se, em vez de fugir, você encarasse essas possibilidades de frente? Imagine por um instante. E se você perdesse seu emprego de repente? E se sua rotina fosse completamente alterada? E se as pessoas que você ama não estivessem mais ao seu lado? Parece desconfortável, não é? Mas é justamente esse desconforto que fortalece sua mente. Quando você se permite imaginar cenários adversos, algo interessante acontece. Primeiro, você percebe que poderia sobreviver a isso. Seu cérebro, em vez de entrar em pânico, começa a encontrar soluções. Segundo, você passa a dar muito mais valor ao que tem hoje. A comida na mesa, a cama confortável, os amigos, a liberdade. Tudo isso ganha um novo significado quando você entende que nada é garantido. Essa técnica também diminui drasticamente o medo do futuro. Imagine um atleta treinando para uma competição. Se ele só treinar em condições ideais, qualquer imprevisto pode desestabilizá-lo. Mas se ele treinar no frio, no calor, com dificuldades extras, no dia da prova, ele estará preparado para qualquer coisa. A visualização negativa faz exatamente isso com sua mente. Quando a dificuldade real vier, você já terá treinado sua resiliência. Os estoicos sabiam que o sofrimento real vem da resistência à perda, e não da perda em si. Quando alguém perde algo importante, um emprego, um relacionamento, um status, o que mais machuca, não é a perda em si, mas o choque de nunca ter imaginado essa possibilidade antes. Quando você treina sua mente para encarar esses cenários, o impacto emocional é muito menor, e você se adapta muito mais rápido.
Além disso, a visualização negativa ensina um dos maiores segredos da felicidade: a gratidão real. Não aquela gratidão automática de dizer obrigado por obrigação, mas um sentimento profundo de valorização pelo que você tem agora. Quando você imagina sua vida sem algo essencial e depois olha ao redor e percebe que isso ainda está ali, um sentimento poderoso surge. Você deixa de viver no piloto automático e passa a enxergar tudo com outros olhos. Reflita sobre isso por alguns minutos e veja como sua perspectiva muda. A visualização negativa não é sobre ter medo do pior, mas sim sobre se preparar para ele e, ao mesmo tempo, valorizar intensamente o presente. Os estoicos sabiam que a força mental não vem de ignorar os desafios da vida, mas de se preparar para eles. Quem pratica essa técnica não só se torna mais resiliente, mas também mais consciente. Porque quando você treina sua mente para perder, cada dia em que você ainda tem tudo o que precisa se torna uma vitória. Lição 5. Como o silêncio e a reflexão fortalecem sua mente. O barulho externo e interno é um dos maiores obstáculos para o domínio mental. Em um mundo onde as notificações piscam o tempo todo, onde as redes sociais nunca dormem e onde a mente está sempre preocupada com o futuro ou remoendo o passado, encontrar momentos de silêncio se tornou um verdadeiro desafio. Mas os estoicos sabiam que o silêncio não é apenas ausência de som, é uma ferramenta de fortalecimento mental. Marco Aurélio dizia: dê a si mesmo o tempo para aprender a viver em silêncio. Ele entendia que, sem momentos de recolhimento, a mente se torna refém dos estímulos externos e perde a capacidade de refletir com clareza. Mas como isso funciona na prática? Imagine Eduardo, um jovem que trabalha o dia inteiro e, à noite, faz faculdade. Sua rotina é intensa. Ele acorda cedo, enfrenta o trânsito, trabalha sob pressão, depois corre para a aula, onde precisa absorver o máximo de conteúdo possível antes de voltar para casa, já esgotado. No pouco tempo livre que tem, ele está sempre cercado de barulho, o rádio ligado no carro, os colegas conversando, as redes sociais bombardeando com informações. Ele sente que está sempre correndo, mas nunca realmente presente. Sua mente está dispersa, sobrecarregada e cansada. Certo dia, ao assistir um vídeo sobre estoicismo, Eduardo ouve falar sobre a importância do silêncio e decide tentar algo novo. Todas as manhãs, antes de sair de casa, ele separa 10 minutos para ficar em silêncio absoluto. Nada de celular, nada de música, nada de conversas. Apenas ele e seus pensamentos. No começo, ele estranha. Sua mente parece inquieta buscando distrações, mas ele persiste. Com o tempo, Eduardo percebe algo incrível. Sua ansiedade começa a diminuir. Ao invés de iniciar o dia já no piloto automático, ele sente mais clareza mental. No trabalho, começa a se irritar menos com as demandas inesperadas. Na faculdade, sua concentração melhora, pois sua mente não está tão saturada. Antes, qualquer imprevisto o desestabilizava. Um e-mail urgente, um professor exigente, um contratempo na rotina. Agora, ele respira, reflete e responde de forma mais consciente. Além disso, o silêncio não apenas melhora seu foco e paciência, mas também lhe dá uma nova perspectiva sobre sua vida. Ele percebe que passava o tempo todo reagindo, mas nunca parava para refletir sobre suas próprias escolhas. Será que ele estava vivendo do jeito que realmente queria? O silêncio trouxe essa resposta. No fundo, Eduardo entendeu o que os estoicos sempre ensinaram. O silêncio não é um vazio a ser evitado, mas um espaço para se reconectar consigo mesmo. Quando você aprende a estar confortável no silêncio, descobre coisas sobre sua própria mente que antes passavam despercebidas. Você começa a identificar padrões de pensamento, percebe o que realmente importa e aprende a responder à vida com mais inteligência e equilíbrio. Se você quer fortalecer sua mente e ter mais clareza no dia a dia, experimente essa prática estoica.
Separe 10 minutos do seu dia para o silêncio total. No começo pode parecer desconfortável, mas com o tempo, você verá a diferença. O verdadeiro domínio mental começa quando aprendemos a ouvir o que está dentro, e não apenas o que está fora. A verdadeira liberdade não está no que acontece ao seu redor, mas no que acontece dentro de você. Os estoicos entenderam isso há séculos, e a ciência moderna apenas confirma: sua mente é a ferramenta mais poderosa que você possui. Cada pensamento que você cultiva, cada perspectiva que você escolhe, cada pequena mudança na sua forma de enxergar o mundo tem o potencial de transformar a sua vida. Agora você tem o conhecimento e os métodos para moldar sua mentalidade e fortalecer seu controle emocional. Mas saber não é o suficiente. O que realmente faz a diferença é a aplicação. Então, eu te pergunto: qual dessas práticas estoicas você vai começar a usar hoje? Quero saber como isso vai impactar sua vida. Deixe seu comentário aqui embaixo. E se essa mensagem ressoou com você, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você continua recebendo conteúdos que desafiam sua mente, expandem sua visão de mundo e te ajudam a construir uma mentalidade estoica de verdade. Agora, deixo a sugestão de um vídeo que está aparecendo na tela e continue sua evolução. Nos vemos no próximo vídeo.